Salve, salve meus amigos, um abraço, um casaca no seu coração, bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. E eu me chamo Álvaro Silva, nós estamos aqui diariamente, todos os dias aqui, no finalzinho da noite, já no início da madrugada, nos primeiros minutos, primeiras horas de cada dia, sempre trazendo aqui para vocês as atualizações, as notícias do nosso Vasco da Gama e, é claro, bastante opinião. O que a gente não tem aqui no canal é muro, né? Aqui tem que dar opinião, a gente bota a cara e dá o papo mesmo, né? Meus amigos, é o seguinte, olha, acompanhe o nosso vídeo até o final, que a gente vai falar de muita coisa importante do nosso Vasco nesse conteúdo dessa manhã de quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Vamos falar da situação envolvendo o Léo Jardim, a Força Jovem Vasco e também a situação envolvendo o goleiro Álvaro Monteiro, lá do Milionários da Colômbia, né? Até meu xará, diga-se de passagem. Vamos abordar o assunto envolvendo o diretor de futebol. Quem será o diretor de futebol do Vasco? Mais nomes voltam a povoar os corredores de São Januário. A gente vai falar sobre uma situação esclarecedora da dívida que o Vasco da Gama possui para com o Felipe Maestro, Felipe Loureiro, nosso atual diretor técnico do Vasco da Gama. Vamos abordar o assunto envolvendo o contrato de empréstimo do Leandrinho junto ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. Vamos falar também sobre Copa do Brasil, o confronto entre Vasco da Gama e CSA, né, no próximo... só no mês que vem, né, praticamente 2 meses aí para esse confronto. Vamos falar também sobre o nosso menino Ryan, sobre o elenco do Vasco que segue se preparando, segue treinando, e sobre a parte financeira do nosso clube. Muita coisa importante que nós vamos abordar no nosso conteúdo de hoje. E ó, logo de cara aqui no começo do vídeo, né, para você aí que de repente ficou dodói, ficou putinho, porque eu falei do Pedrinho, né, of the king, the power, the best, né, o escolhido da colina. Assim, o Vasco cheio de coisa para resolver, e o presidente do Vasco, lá na seleção brasileira, enxugando gelo de lacração. E muita gente dodói, putinho comigo, né? Ah, tá. Tá bom. O problema do Vasco sou eu, então, é o Álvaro, né? Ah, porque deixa ele, porque ele foi convocado. Primeira coisa, ele não vai jogar. Tá? Ele não tá ali como jogador, ele tá ali como coordenador. Segunda coisa, o Vasco cheio de problema para ser resolvido, e o cara 10 dias lá, lambendo todo mundo na CBF, fazendo lacração, dando camisa do Vasco para todo mundo lá na CBF, todos os jogadores da seleção brasileira, né? Porque o nosso presidente é legal, o nosso presidente ele é um cara diferenciado, né? Porque ele dá camisa do Vasco para os jogadores que estão lá na seleção brasileira, jogadores jogam em times europeus, né? E aí contrata jogador que ninguém nunca ouviu falar pro Vasco, né? O nosso presidente ele é bem entende essas coisas. Então assim, pra você que fica dodói com essas coisas, não precisa nem perder seu tempo assistindo meu vídeo não. Gente, tô falando isso pra 2 ou 3 engraçadinhos aí, que ficaram putinho, mandaram até eu fechar o canal, fecha esse canal, que não sei o que, não vou fechar, eu falo o que eu quiser, não fecho meu canal, tá? Tô aqui pra falar do Vasco e dou a quem doer. Se eu tiver de aplaudir, eu vou aplaudir. Se eu tiver de cobrar, eu vou cobrar. Se eu tiver de criticar, eu vou criticar. E tiver de reclamar, eu vou reclamar. E eu não concordo com o presidente do Vasco da Gama. O Vasco cheio de problema para ser resolvido. O Vasco dentro de uma zona de rebaixamento. O Vasco endividado, sem diretor de futebol, com obras no CT. A obra de São Januário atrasada. Até hoje o Vasco não vendeu o Neymar White de São Januário, tem a venda da SAF, tem a batalha na justiça com a 777, tem o imbróglio lá na Fundação Getúlio Vargas, é esse monte de coisa acontecendo e o presidente do Vasco ali, ó, suquinho de laranja, fériasinhas com seleção brasileira. Então assim, para quem fica dodói não precisa nem perder o tempo não. Falei tudo isso, né? Vambora, vem comigo, aperte seu cinto de segurança, que está começando mais um Madruga Vasco no nosso canal Vascaíno desde sempre. Na barreira
eu vou festejar e cantar outra vez. Meus amigos, estamos aqui então para mais esse vídeo. Bom dia mais uma vez para todos vocês que nos acompanham, para você que vai trabalhar, para você que vai estudar, você que está chegando em casa, você que está descansando. Tudo de bom, que Deus nos abençoe, nos guarde e também nos livre de todo o mal. Meus amigos, vamos aqui então dar início ao nosso vídeo, ao nosso conteúdo, se tratando do goleiro Léo Jardim. A situação do Léo Jardim é a seguinte: Vasco fez uma nova proposta para o goleiro, né? E segundo aí o jornal O Lance, o Léo Jardim teria recusado uma proposta do Vasco na casa de R$1 milhão por mês de salário. A gente trouxe isso para vocês ontem, que o Jardim teria recusado uma proposta na casa de 900 mil a R$1 milhão. Aí agora surge o jornal O Lance afirmando essa situação. Se é verdade ou não, é claro, a gente não sabe, a gente vai apurar, tá, gente? Se tiver youtuber falando para vocês que sabe da verdade aí, 99,9 é mentira, tá? Escutem só o que eu tô falando. A diretoria do Vasco não tá dando mais notícia para youtuber, que nem fazia antes, privilegiando alguns aqui, outros acolá. Escutem o que eu tô falando, tá? Mas aí fica uma questão, porque a Força Jovem Vasco veio a público nessa quarta-feira, divulgou uma nota aí, né? E olha, duras palavras aí, hein? Em relação ao goleiro, ao nosso arqueiro aí, o Léo Jardim. Força Jovem afirmou: ninguém é insubstituível, hein? É a nossa organizada afirmando que ninguém no Vasco é insubstituível. Então, meus amigos, já virou uma novela, né? Claro, o Vasco tem aí uma renovação automática com o Léo Jardim, ele bateu suas metas e coisa e tal, não deixa o Vasco neste momento. O Vasco tenta estender esse vínculo, esse contrato, lá para 2029 e 2030. O Léo Jardim, por sua vez, sabe que está no melhor momento da sua carreira, sabe que a hora de conseguir ótimo contrato é agora. O seu empresário sabe mais do que ele, inclusive, dessa situação, e estão valorizando o produto até o último instante. Como não tem que renovar agora desesperadamente, a cada jogo que o Léo Jardim vai fechando o gol, pega pênalti, o Vasco vence com o goleiro ajudando muito, a cada jogo o empresário dele fala: tô falando que ele vale, eu tô falando, olha aí, mais um jogo, né? Então assim, tá essa negociação. O que não tá pegando bem é com a torcida do Vasco, porque a diretoria não vem a público, não fala nada, não explica pro torcedor o que está acontecendo. Depois a própria diretoria, eles querem ficar putinhos, porque tem muita gente falando que não é a verdade. Tá, é verdade, a gente tem que ficar de fato chateado com as pessoas que falam é mentira, né? A tal da fake news. Agora, o pior de tudo não é só o cara abrir vídeo aqui na internet para contar mentira. O pior de tudo é o Vasco não contar nada, não falar nada do que está acontecendo. Porque assim, quando são situações do mercado, de outras situações do mercado da bola, a gente entende, né? Se falar, você pode atrapalhar a negociação. Mas nesse caso não. O Léo Jardim é goleiro do Vasco, tem uma meta de contrato ali que já venceu e vai renovar por mais uma temporada. O Vasco quer estender esse contrato até 2030. Então, falta alguém vir a público, ó, estamos só negociando, tudo que estão falando aí é cascata, quando renovar a gente vai divulgar. Sabe, se fosse algo assim, dava um cala-boca na mídia, mas não, aí fica essa conversa. A torcida, por sua vez, está perdendo a paciência, e com razão. Eu também já estou de saco cheio, já estou cansado disso, porque ao mesmo tempo que o Léo Jardim merece essa renovação de contrato, merece essa valorização no contrato, ao mesmo tempo que o Léo Jardim tá fazendo por onde, a gente sabe que o Vasco deve valor a ele em relação a luvas, né, ali de quando ele foi contratado pela 777, que está na recuperação judicial essa situação. Então assim, tem que ver o lado do Jardim e o lado do Vasco também. Agora, que tá ficando complicado, tá ficando, e tudo isso a culpa é da diretoria. A diretoria que não vem a público, não esclarece, não explica pro torcedor. Porque aí a torcida tá perdendo a paciência, começa a cobrar o goleiro. E aí fica um relacionamento quase que insustentável, né? Então vamos ver isso daí. Se o Jardim tiver nessa marra mesmo, aí vai lá, valeu. Se a diretoria do Vasco estiver dando mole, a gente vai cobrar. Agora, o único que tem sempre razão aqui é o torcedor do Vasco. Nesse caso aqui, o cliente é o torcedor do Vasco. E nós estamos sempre com a razão.
Diante dessa situação, toda essa fofocaiada aí surgiu agora na mídia, né, de que o Álvaro Monteiro, goleiro lá do Milionários da Colômbia, estaria sendo especulado no Vasco, mas o Vasco não foi ao mercado para buscar goleiro, tá? Então, acredita se quiser, é aquela famosa cavadaça, né? Chegando aí janela de transferência, sabe como é, né? Janela de transferência chegando aí, o cara querendo ali um, né, contratinho aqui no Brasil, né? É cavadinha, tá, gente? Cavadinha. Vamos mudar de assunto aqui agora, vamos falar de diretor de futebol, porque é o seguinte, alguns nomes, né? Tem lá o Spindle, ex-Flamengo, tem também o Freeland, né? O Eduardo Freeland, que está no Avaí atualmente. E tem aí o nome também que surgiu do Bruno Costa, né? Ex-diretor do Fortaleza. Tá? Segundo, já foi noticiado nessa quinta-feira, o Vasco já teria feito uma proposta para o Eduardo Freeland, que já teria até comunicado à diretoria do Avaí dessa suposta proposta do Vasco da Gama pelo profissional. E surge aí nas últimas horas dessa quarta-feira, já à noite no caso, o interesse do Vasco no ex-diretor do Fortaleza, Bruno Costa. O Bruno Costa seria o favorito. O Bruno Costa teve aqui no Rio, teve em São Januário, há poucos dias atrás, numa conferência, né? Aí andaram falando que o Bruno Costa estava no radar, depois falaram que não, que tinha ele mais vários dirigentes ou ex-dirigentes lá em São Januário, numa conferência. Agora o nome do Bruno Costa já volta de novo à pauta, né? Não sei, vamos aguardar, vamos aí acompanhar de perto, tá, meus amigos? Mas é aquilo que eu falei, o problema não é só o diretor, é saber quando é que a gente pode gastar para montar o time. Eu vou falar disso aí com vocês daqui a pouco, viu? Porque olha, tem dinheiro na conta para fazer Pix, não. Vou explicar isso aí para vocês. Meus amigos, já se tratando de reforço, tem canal aqui do... Não vou falar para não dar palco. Quem assistiu, assistiu. Tem canal aqui no YouTube que tá lacrando, tá aí jogando aí pra galera, afirmando que já tem 2 reforços aí que o Vasco já tá acertado. O Vasco já encaminhou 2 contratações. Não sou eu que tô falando isso, tá, gente? Canal aqui do YouTube. Vocês que dão uma queimada no neurônio aí pra poder descobrir quem é. Não é difícil de achar, não. Não é difícil. É um canal que erra quase tudo, inclusive. Nada contra as pessoas, são vascaínos também, assim como nós, mas erram muita coisa, tá? Mas estão afirmando que 2 jogadores já estariam acertados com o Vasco, e desses 2 jogadores seria um atacante, né? Olha, tomara que tenha fundamento, tomara que esse canal esteja certo. Agora, tá vindo de onde esse atacante, né? Tem essa questão também, né? Tem essa situação também. Tomara que sim, tomara que se tiver acertado, seja jogador de qualidade, né? Eu não confio, não cravo, tá? Vamos com muito cuidado com essas coisas aí, galera, porque eu não gosto de enganar o torcedor. Já cansei de ser enganado, também não gosto de enganar vocês aí, torcedores do Vasco. Se tratando agora do Felipe Loureiro, o Felipe Maestro, né? Ele que atualmente ocupa o cargo de diretor técnico ou coordenador técnico do Vasco da Gama, são nomes que eles inventam. Para aquele cara que fica ali todo dia, o dia inteiro ali, sabe? Ninguém manda nele, só o presidente. Sabe como é que é? É tipo isso. É o Felipe hoje lá no Vasco. O Felipe Carregal, né, que é vice-presidente jurídico do Vasco da Gama, esclareceu a situação envolvendo a dívida do Vasco com o Felipe Loureiro. Vamos lá, gente, vamos lá. A dívida que o Vasco tinha com o Felipe Loureiro nos anos anteriores, ela estava na casa de 7 milhões e 100 mil reais, tá? Mais ou menos. O Felipe recebeu parcelado nos últimos anos, aí, antes da gestão Pedrinho, 4 milhões e 700 mil reais do Vasco da Gama. Depois, quando veio aquele pleito das eleições do Pedrinho e coisa e tal, o Vasco ainda ficou devendo para o Felipe 2 milhões e 400 mil aproximadamente, mas o Felipe reduziu o valor da dívida com o Vasco para R$ 319.900, ou seja, arredondando aí para quase 320 mil reais. O Felipe aceitou uma redução aí honrosa, né? Uma redução, pô, quem é que vai reduzir 2 milhões e 400 para menos de 400 mil reais, né? Uma redução bem bacana, diga-se de passagem. Então, meus amigos, hoje, atualizado e corrigido com a correção monetária, em cima daqueles 319 mil, e em cima também do que foi estipulado em contratos anteriores com o Felipe Loureiro, a dívida do Clube de Regatas Vasco da Gama hoje com o Felipe Loureiro
é de R$ 504.200, tá? E essa dívida consta na recuperação judicial. Só para ficar bem claro, isso consta na recuperação judicial. Por isso, a discrepância de valores que o Felipe falou lá no ano passado, que ele reduziu a dívida dele drasticamente para poder participar ali da chapa do Pedrinho, né? Que ele não era um credor do clube, que ele tinha aberto mão dos valores. Depois ele voltou a ser credor do clube e agora os valores corrigidos e atualizados aí estão na casa de 504.200 mil reais. 504.200 reais, perdão. Mediante a esse esclarecimento do Felipe Carregal, a coisa deu para entender tranquilo. Era 7.100.000, o Vasco pagou a ele 4.700.000 parcelados, restou 2.400.000, ele chegou a um acordo com o Vasco, ele aceitou reduzir a dívida para R$ 319.900, e o Vasco, por sua vez, seguindo na risca o que está no contrato, que tem que ser assim, atualizou e corrigiu o valor, né, tributário monetário ali em relação a esse valor que o Felipe tem a receber. Hoje, que é o que consta na recuperação judicial, o Vasco deve ao Felipe Loureiro R$ 504.200. Então, assim, muita contradição. O Felipe falou uma coisa, depois outra, né? Eu não sei mais quem está falando a verdade, quem é que não está. Uma coisa eu sei, o Vasco deve o Felipe Loureiro, o Felipe Loureiro já abriu mão de grande parte do valor e agora tem que pagar esse meio milhão que está na recuperação judicial. A gente vai falar disso daqui a pouco, vai demorar um tempão para o Vasco pagar essa situação. Agora eu quero falar com vocês da situação do nosso lateral esquerdo, o Leandrinho. A gente tomou conhecimento nessa quarta-feira de que o Al-Shabaab, lá dos Emirados Árabes, que detém aí o contrato junto ao Vasco da Gama, o contrato de empréstimo do Leandrinho, né? Leandrinho, cria da base do Vasco, ele que atua na posição de lateral esquerdo, ele foi emprestado ao Al-Shabaab. O Al-Shabaab sinalizou, inclusive, ao Vasco o interesse na contratação do Leandrinho em definitivo ali, né? Um interesse em exercer a cláusula de opção de compra do nosso lateral. Porém, todavia, entretanto, meus amigos, o Al-Shabaab está em maus lençóis, hein? A gente toma conhecimento de que o clube árabe passa por um momento financeiro muito delicado e eles podem acabar não concretizando a compra do menino Leandrinho, tá? Vamos ficar ligado, acompanhar de perto isso daí. Eu particularmente quero que o Leandrinho fique, eu acho que dá para valorizar mais o jogador, tá? Inclusive eu gostaria que o Piton fosse negociado, o Piton seguisse o caminho dele para o Leandrinho passar a brigar por essa titularidade hoje no nosso plantel, a minha opinião, tá, meus amigos? Então eu gostei. Agora, se o Al-Shabaab for exercer a compra, né, o Vasco vai ter que negociar legal aí, porque os valores estão muito baixos e o Leandrinho é um lateral de muita qualidade. Tá difícil de achar lateral bom hoje em dia no futebol mundial, sobretudo um lateral que pise na área e faça gol, que é o caso também do Leandrinho. Então o Vasco tem que se debruçar nessa situação e tentar chegar num denominador comum, né, envolvendo o menino Leandrinho, ou ele volta aqui para o Rio para voltar a ser aproveitado no nosso elenco, ou o Vasco vende ele, mas por valores altos, que vender baixo não vai resolver. Meus amigos, vamos falar aqui agora um pouquinho da Copa do Brasil, tá? Porque é o seguinte, o Vasco enfrenta o CSA de Alagoas, né? O Clube Esportivo Alagoano, e é o seguinte, os dois já se enfrentaram, Vasco e CSA, 2 vezes na Copa do Brasil, em toda a história, né? Foram 2 confrontos na história. Uma vitória do CSA lá em 1992 e uma vitória, né, no caso, uma eliminação. O CSA eliminou o Vasco lá em 92 e o Vasco eliminou o CSA em 2002. Então, essa aí vai ser a prova, né? Como se diz, a melhor de 3, né? Essa aí agora, esse confronto de 2025 vai desempatar esse retrospecto aí em Copas do Brasil em relação a Vasco da Gama e CSA. O confronto, as datas bases desse confronto estão agendadas pela CBF. O primeiro jogo, que é lá na casa do CSA, para o dia 30 de julho. E o jogo de volta, né, aqui no Rio de Janeiro e São Januário, está marcado para o dia 6 de agosto. Tá, meus amigos? O CSA estuda a possibilidade
de mudar aí o local do jogo, né, vendendo o mando de campo. O CSA estuda a possibilidade de vender o mando de campo para esse jogo acontecer em outra praça, para o clube alagoano arrecadar mais receita, né, com a grandeza do jogo. E a torcida do Vasco hoje, né, se o jogo for acontecer na casa do CSA, a torcida do Vasco deve receber 3 mil ingressos, né? Devem ser disponibilizados 3 mil ingressos ao torcedor vascaíno. Então vamos ficar ligado nisso aí. Tomara que esse mando de campo seja para um estádio com capacidade maior, para a gente conseguir colocar mais torcedores do Vasco, né, contra o CSA, jogando, a princípio seria em Alagoas, né? Não sabemos aonde de fato, né, vai acontecer essa partida, então fica o registro aí para vocês envolvendo a Copa do Brasil. Se tratando agora, meus amigos, do menino Ryan, nosso atacante, né, nosso ponta direita. O Ryan tá no Egito, né? Meus amigos, essa é a mistura do Brasil com o Egito. Não, calma que não é o Tchan não, né? Aquela música das antigas na década de 90, 2000 não. Tô brincando aqui, ó. O Ryan tá lá no Egito com a seleção brasileira sub-20, né? Vai disputar alguns amistosos lá. Nessa data FIFA. O Fernando Diniz não queria liberar o Ryan, queria ele aqui no Rio, com o elenco do Vasco, trabalhando com o nosso time, né? Mas a diretoria liberou o Ryan, mas a gente tomou conhecimento que a diretoria do Vasco montou uma mega operação aí para trazer o Ryan a tempo de enfrentar aí o São Paulo, tá? Isso mesmo, o São Paulo Futebol Clube lá no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 12. Então o Ryan tá lá no Egito, deve voltar antes ali do dia 12 para o jogo contra o São Paulo no Morumbi. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês sobre o nosso elenco, né? Nosso time segue trabalhando, se preparando no CT Moacir Barbosa, tanto para a Copa do Brasil, tanto para o Brasileiro, quanto para a Sul-Americana. Nosso próximo confronto, como eu já acabei de mencionar, é só no dia 12, pelo Brasileirão, mas mês que vem tem Sul-Americana, depois tem Copa do Brasil, e o Vasco precisando urgentemente voltar a vencer, voltar a se encontrar com a vitória. Vasco simplesmente hoje está dentro da zona do rebaixamento com apenas 10 pontos somados, 11 rodadas, ou seja, de 33 pontos o Vasco conquistou menos de um terço, né? São apenas 10 pontos, são menos de... menos de 33% de aproveitamento, menos de 31% de aproveitamento. Esse aproveitamento do Vasco, então assim, o Vasco está treinando e tem que treinar muito mesmo para voltar a vencer. A gente tomou conhecimento que vários garotos da base estão treinando com o nosso elenco principal, como por exemplo o goleiro Felipe Gabriel, o lateral esquerdo Paulinho, o meio-campista Lincoln, né, o outro menino Euder, que tem muita qualidade, o Ramon Rick, né, também, o atacante GB e o nosso camisa 10 Bruno Zuccarello. Então esses jogadores estão treinando com o elenco e o Diniz vai aproveitar esses dias, né, para conhecer, além do time principal do nosso elenco, do nosso plantel, né, também para conhecer melhor a garotada da base, para ele saber com quem é que ele pode contar, né, para o restante da temporada. Diga-se de passagem que o Vasco é o líder esse ano no Campeonato Brasileiro em minutagem de jogadores, ou seja, o Vasco é o time hoje em que os jogadores mais entraram em campo no Campeonato Brasileiro. O número de jogadores. Por que isso? A gente não tem peça de reposição, aquilo que eu estou falando para vocês. Os torcedores dos outros times, todo mundo já está sabendo a escalação do Vasco, porque sabe que não tem muito para onde ir, não tem peça de reposição. Então com isso, é o que eu estou falando, chega uma hora, todo mundo já sabe o jeito que o time joga, você não tem mais o que extrair, você chega no limite tático, técnico e físico também, e você não tem peças para repor a altura. É o que a gente vem batendo na tecla há muito tempo aqui em relação ao Vasco. Para poder pensar em alguma coisa, tem que reforçar esse elenco. E para reforçar esse elenco, como é que a gente vai fazer isso com um clube endividado? Né? É bem complicado, né? Não é uma situação difícil, meus amigos? Pois bem, a gente tomou conhecimento que a folha salarial do Vasco hoje está na casa de 15 milhões e 700 mil reais por mês. Ano passado ela estava na casa de mais de 17 milhões de reais. Então nós já tivemos aí um alívio financeiro da folha do Vasco da Gama de praticamente 2 milhões de reais e ainda assim o Vasco teme não conseguir honrar os seus compromissos esse ano. Então, alô Pedrinho, quando eu falo, torcedor, que o Vasco está cheio de problema para resolver, é isso.
O Vasco tem que captar recurso, captar receita aí no mercado, para que o clube feche o ano ok, para que o jogador não fique aí com o salário atrasado. E o presidente do Vasco tá lá fazendo lacração, distribuindo camisa do Vasco para um monte de gente lá na Granja Comari, na CBF, entendeu? O tempo todo com o Pires na mão, levando um cafezinho pro novo presidente lá da CBF, o Sami Chaldi, entende? Então, são essas coisas que eu falo, tem gente que acha ruim quando eu reclamo. Gente, não dá. Não dá. Duas coisas que não dá. A primeira delas é você ter uma folha salarial de quase 16 milhões de reais por mês e o seu time está lá na zona do rebaixamento. Isso já é inadmissível. Pela camisa, pela grandeza do clube, pela história e por tudo. Já é inadmissível estar na zona do rebaixamento. Além disso tudo, um time do tamanho do Vasco, com uma folha salarial de quase 16 milhões de reais por mês, está na zona do rebaixamento. Essa é a primeira situação que me chama a atenção. Outra coisa que me chama a atenção é o seguinte. O Vasco já não enxugou a folha para isso não acontecer? Já estão chorando as pitangas agora? Aí vem o CEO da SAF e fala que o Vasco vai contratar jogadores aí que estejam aí no mercado alternativo, a tal daquela a maldita frase, né, que o torcedor não aguenta mais ouvir. Oportunidade de mercado. Começa essa palhaçada toda. Porque a gente está vendo agora que a diretoria do Vasco está com medo de ficar devendo salário. Aí já joga essa história na mídia, já para ir preparando o psicológico subconsciente do torcedor, com mensagens subliminares, tipo assim, ó, não temos dinheiro, vamos contratar só pontual, só se aparecer, não, a gente não faz questão de gastar, o orçamento é curto. Folha salarial a gente já baixou, mas ainda assim está difícil, estamos com medo de ficar devendo. Olha o discurso que está vindo do Vasco. É isso que eu estou falando. E eu quero saber se o senhor Dimitri Payet vai embora para a França ou não. Porque se o Payet for embora para a França, aí já não são mais 15 milhões e 700. Aí já são 14 milhões e 200 mil. Porque aí já 1,5 milhão vai embora, né? 1,5 milhão já vai embora dessa lista aí. Dessa folha salarial. Eu quero saber se o Coutinho vai renovar, se vai ter aumento, se não vai ter, pra gente saber como é que fica a folha salarial. Porque assim, você pega o salário do Coutinho, você pega o salário do Payet, você pega o salário aí do Maurício Lemos, né? A gente já esbarra tranquilo aí em 3 milhões, tranquilo. Em 3 jogadores. Então é isso que eu tô falando pra vocês. E os caras não contrataram até agora um diretor de futebol para mapear o mercado, para trazer jogador que não custe tão caro, mas que chegue para agregar no time. E o Pedrinho lá na seleção brasileira. E tem vascaíno achando tudo muito bom. É bacana, tá valorizando a marca do Vasco, a CBF, porque é muito bom tá ali com eles. Beleza, bacana. Eu vou pegar o dia que o Vasco for roubado de novo, que não vai demorar muito, aqui no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, eu vou pegar o dia que isso acontecer e vou pegar o videozinho lá do Rodrigo Caetano apresentando o Pedrinho com a camisa da seleção. E vou colocar pro torcedor do Vasco ver, porque na hora de cobrar, teve muito torcedor do Vasco que ficou dodói quando a gente cobrou. Eu e mais algumas pessoas cobramos aqui na internet. Porque eu não estou satisfeito com o Vasco do jeito que está hoje. Eu não estou satisfeito. Uma folha salarial de menos de 16 milhões, quase 16 milhões, melhor dizendo, o time na zona do rebaixamento, a diretoria que teme não conseguiu honrar seus compromissos, jogadores ganhando salário astronômico, goleiro querendo salário aí de estrela, de Hollywood. O Vasco tem que limpar essa folha ainda, mas tirar mais uns 4, 5 jogadores desse elenco. O CEO jogando papinho que contratação, é com cautela, que não sei o quê, porque é oportunidade de mercado. E o presidente passeando na CBF, com a seleção brasileira. É isso aí. Problema de transfer ban na FIFA, aí a FIFA notificando o Vasco mais uma vez. Aí eu quero saber, porque o Vasco já colocou luva do monte de jogador, do Léo Jardim, do Payet, do João Vitor, luva do monte de jogador lá na recuperação judicial porque não pagou a luva dos caras. Agora tá com medo de não pagar salário em dia.
Já mandou jogador embora. Tem mais jogador que vai sair. Então, peraí, não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Eu quero entender o porquê então que a diretoria está com medo de não pagar o salário dos jogadores. Porquê então que a diretoria do Vasco simplesmente, eu quero entender, eu só quero entender por que a diretoria está com medo de não conseguir pagar o salário dos jogadores, tá? Eles estão com medo. Está na reportagem. A diretoria teme por não conseguir honrar seu compromisso. E por que é que ainda tem jogador que está jogando no Vasco? Eu quero entender por que é que o orçamento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em 525 milhões de reais e agora estão dizendo que a conta não vai fechar. Espera aí, quando você faz um orçamento para a temporada, você já estipula um valor da folha salarial, com mais as transações que você faz nas duas janelas, uma média, e toda a operação do clube. E como é que agora já estão com medo do salário não fechar em dia? Então, peraí. Então, se fosse para ficar devendo salário para jogador de novo no Vasco, eu sei que a gente precisa muito de um CT de primeiro mundo. Mas então não seria melhor pegar o dinheiro que tá sendo aplicado no CT para manter salário em dia? Não seria melhor do que pegar, ficar devendo salário para jogador, jogar a dívida de jogador lá na recuperação judicial, depois vir desmentir a mídia quando a mídia traz que tem coisa atrasada no Vasco? Você vai lá, aprova um orçamento no Conselho Deliberativo que de fato depois desse orçamento cai todo por terra, porque você não tem dinheiro para honrar aquele orçamento que foi aprovado no Conselho Deliberativo. São essas coisas que eu quero entender. São essas coisas que eu quero entender. Se você sabe que não vai dar, então não começa, pô. Não começa nem a fazer a obra, não aprova o orçamento, e não contrata jogador e não dá salário alto. Agora, se a folha salarial diminuiu do ano passado para esse ano, se o orçamento do Vasco foi aprovado pelo Conselho Deliberativo lá no começo do ano, as obras do CT Moacir Barbosa foram aprovadas e já estão em execução. Como é que me surge agora essa história de que o Vasco teme não conseguir honrar seu compromisso? Tem que temer mesmo, porque o presidente, of the king the power, está lá com a seleção brasileira. Quando der problema no Vasco, o Vasco inclusive deve até mesmo à própria CBF, quando o Vasco ficar sem dinheiro para pagar a CBF, Pedrinho, aí você liga para o Sami Chaldi e pede para ele abater lá. Coloca PG do lado aí, Sami. Quebra essa para nós aí. Você vai ver, tá? Até onde vai essa lacração sua aí. Porque ele, como presidente da CBF, ele não pode fazer isso. O Vasco vai continuar devendo a CBF. A CBF não tá nem aí pro Vasco. E aí o presidente do Vasco tá lá lambendo a CBF. Gente, se o Vasco tivesse em outro momento, o clube ali no meio da tabela, as outras situações tudo bem encaminhada, eu estaria muito feliz do nosso presidente estar lá na seleção. Agora, com tudo isso acontecendo, não dá. Não dá para compactuar, torcedor. Não dá para compactuar. Me desculpa, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fica dodói, tem gente que não fica dodói, mas é o seguinte, é a realidade. É a verdade. Eu aplaudo quando tem que aplaudir, elogio quando tem que elogiar e também critico se for o caso de criticar. Se for o caso de criticar, eu também critico. Então eu peço para você, torcedor do Vasco, a hora de cobrar é agora. Junho, no meio do ano, no meio do ano. Se de agora em diante ninguém cobrar, quando chegar no final do ano, zona do rebaixamento, salário atrasado, eliminação em Copas, protesto de torcida, recuperação judicial e problema na justiça com a 777, tem tudo para dar merda. Tem tudo para dar merda. Escutem o que eu tô falando. A hora de cobrar é agora. Se dá tempo de tentar fazer alguma coisa, é agora. Deixar passar de julho, setembro, agosto, acabou. Aí, se tiver de afundar, afunda mesmo. E se tiver também de arrancar e decolar, já decola logo. Então vamos ficar ligado, vamos cobrar, torcedor do Vasco. Cobrar a diretoria não significa deixar de apoiar a diretoria ou deixar de ser Vasco.
Muito pelo contrário, quem cobra é muito Vasco e quem quer o bem do Vasco quer o bem da gestão que está lá. Eu não faço campanha para ninguém. Cobro aqui, bato no Pedrinho, cobro e se tiver que elogiar, eu vou elogiar também, porque eu sou Vasco. Eu não torço pro Pedrinho Futebol Clube, eu torço pro Vasco da Gama. Então vamos colocar isso na cabeça. Vamos torcer para a diretoria se dar bem, porque se a diretoria se der bem, o Vasco se dá bem. E aí as coisas andam. Tá bom, meus amigos? Eu estou ficando por aqui. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela atenção, pela audiência, pelo carinho também de cada um de vocês que nos assistem, que nos acompanham de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Estou ficando por aqui e a gente se vê mais tarde ou mais cedo no nosso próximo conteúdo, sempre no finzinho de noite para o início de madrugada aqui no canal Vascaíno desde sempre. Valeu, meus amigos. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco!